Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre Palmeiras e Cruzeiro que esperam anunciar em breve contratos de patrocínio milionários. Bora falar também sobre o São Paulo, que graças ao seu torcedor está faturando perto do Flamengo. E o Corinthians com o Jô, um problema atrás do outro, não param de surgir confusões com o atacante que recentemente deixou o Parque São Jorge. Falo também sobre o Vasco e a possibilidade de um novo fornecedor de material esportivo. Tem informação super importante a respeito do Bahia e do Grupo City, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês e sem perder tempo, só queria fazer dois pedidos. Para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem, deixassem like e se inscrevessem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar a contar as notícias. Antes, só revelar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho como embaixador. Na Smash você encontra uma série de cupons e promoções bastante bacanas. Queria sugerir sobre os jogos do Campeonato Brasileiro a partir dessa terça-feira. A rodada recomeça com Santos e Atlético Paranaense. Na quarta ainda tem Fortaleza e Flamengo, Fluminense e Juventude, Corinthians e Atlético Goianiense, Curitiba e Ceará, além de Cuiabá, América e Atlético Mineiro e Palmeiras. Vitória do Galo paga 2,34, o empate paga 3,10 e a vitória do Palmeiras como visitante pagando R$ 3,20. Você não vai ficar fora dessa, né? Para participar é super simples, aponta seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela ou pega o link que está no comentário fixo. Já faz agora mesmo o seu cadastro na Smash e sai apostando. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Palmeiras é o mais novo campeão brasileiro sub-20. Nesse domingo venceu o Corinthians por 1-0 em plena Neoquímica Arena diante de 18 mil torcedores. O único gol da partida marcado por quem? Acertou quem falou, Hendrick. Palmeiras que já havia conquistado o título da Copa São Paulo de Juniores e se tornou o primeiro clube a ganhar no mesmo ano a Copa São Paulo e o Brasileiro Sub-20. Muita confusão depois da partida, jogadores do Corinthians partiram para tentar agredir palmeirenses sob a alegação de que eles estavam provocando torcedores do Timão. Outra curiosidade, na volta da Neoquímica Arena para o CT palmeirense, os jogadores do Palmeiras fizeram uma live e um dos cantos dizia que o Corinthians perde para o profissional e para a base do Palmeiras. Só para completar, queria contar nesse giro de notícias que Danilo, que é o técnico do Corinthians Sub-20, foi bastante cornetado por jornalistas, torcedores e até alguns conselheiros. A alegação é de que ele mexeu mal durante a final e não conseguiu explorar o melhor dos seus jogadores. Não dá para saber se o ex-atleta do time principal do Corinthians segue por bastante tempo à frente do Corinthians Sub-20. Bora falar sobre o fim de semana com novidades a respeito de acessos e campeões. Começar falando que na Série D o América de Natal se sagrou campeão da 4ª divisão. Ele já havia garantido o acesso à 3ª divisão e enfrentava o Pouso Alegre na grande decisão. Na partida de ida, vitória por 2-0. Nesse domingo perdeu por 1-0 pro Pouso Alegre em Minas Gerais, placar agregado de 2-1 e o América volta à Série C com o título da 4ª divisão. Por falar em Série C, a gente viu definidas as duas últimas vagas de acesso da Série C para a Série B, com 2 paulistas. O Mirassol venceu a Aparecidense em casa por 2-1 e o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Volta Redonda por 2-1 no Rio de Janeiro. Dessa maneira, o Mirassol em primeiro do grupo e o Botafogo em segundo passaram para a Série B, se juntando ao ABC e ao Vitória, que já haviam garantido o acesso antes. Grande decisão da Série C vai ter de um lado o ABC, do outro o Mirassol. Queria contar sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem alguns velhos conhecidos de torcedores de grandes clubes. Paulo Pelaipe, ex-gerente de futebol do Flamengo, é o diretor executivo de futebol. Adalberto Batista, que já trabalhou no São Paulo, é o CEO do Botafogo de Ribeirão Preto. E Paulo Baier é o treinador. Botafogo que tinha uma das menores folhas entre os 8 times que seguiam vivos e o Botafogo está na Série B. Bora falar sobre Jô, que já deixou o Corinthians, mas segue causando em São Paulo. Você sabe que aquela dívida que o Corinthians e o Jô têm com o Nagoya Grampus ainda não foi resolvida.
Sentença determinada pela FIFA e que pode causar punições, tanto para o Jô quanto para o Corinthians. O Jô ficaria impedido de jogar por 6 meses e o Corinthians proibido de contratar atletas por 3 janelas. O Timão tenta resolver essa dívida de 13 milhões com o Nagoya com um parcelamento. Pois bem, o Jô hoje defende o Ceará, rescindiu o contrato com o Corinthians, mas antes de deixar o Timão ele causou bastante em 2 apartamentos que nem eram dele, ele tinha alugado. Em ambos faltou pagamento. Um deles, inclusive, já lhe rendeu uma ação de despejo. O segundo, o mais grave, com 4 multas, não pagamento do condomínio, não pagamento de luz, enfim, o cara causou. As multas todas por causa de mau comportamento. A primeira delas, porque tinha música ao vivo às 6h30 da manhã. A segunda, por causa de barulho às 3h14, todas em dias diferentes, tá? A terceira multa, ele estava dando uma festa que varou a noite inteira. Já a quarta multa se deu porque ele chegou às 5h15 da manhã com amigos, fazendo barulho e quebrando uma série de coisas, deixando caco de vidro por vários lugares do prédio. O Jô foi procurado pelo UOL, responsável por essa matéria, e por meio dos seus advogados disse desconhecer esses processos. Agora com notícia importante, Palmeiras e Cruzeiro podem anunciar nos próximos dias patrocínios milionários com a CIMED, que é uma empresa do ramo de medicamentos e que concorre com a Neoquímica, patrocinadora e parceira do Corinthians na camisa e no estádio. Que o Palmeiras e a CIMED namoravam a possibilidade de um acordo, isso não é novo. O próprio CEO da CIMED outro dia já havia postado fotos ao lado da Leila Pereira. Ele é palmeirense declarado e trabalhava com a Leila a possibilidade de um acordo para o time feminino, mas com ampliação também para o time principal. Cifras não foram reveladas, mas o que se sabe é que para assumir, por exemplo, um espaço na camisa do time principal do Palmeiras, ele vai ter de pagar mais do que a Leila já banca por temporada. São 81 milhões de reais fixos por todas as propriedades da camisa. Esse contrato entre Crefisa e Fã e Palmeiras pode chegar até 120 milhões de reais se o Palmeiras bater uma série de metas por títulos. Já em relação ao Cruzeiro, o PVC contou no final da semana passada que o Cruzeiro tinha negociações avançadas com um patrocinador master que vai lhe render, inclusive, um valor superior ao que o Atlético Mineiro tem com a Betano. O contrato de patrocínio master do Atlético com a Betano é de 15 milhões de reais por temporada. Eu já havia dito algumas semanas atrás para vocês que o Ronaldo buscava um patrocínio de pelo menos 23 milhões de reais quando ainda jogava a Série B para a próxima temporada na Série A. Certamente essa pedida será maior. Informação sobre as negociações entre CIMED, Palmeiras e especialmente Cruzeiro foram divulgadas pelo Samuel Venâncio. Tô de olho nessa história, qualquer novidade apareço para contar para vocês. Pergunta que surgiu na live do Nicola desse domingo diz respeito ao Vasco e uma empresa de fornecimento de material esportivo chamada Castore. Essa empresa é inglesa e veste vários clubes de futebol na Europa, entre eles o Sevilha e o Genoa, 2 parceiros da 777. Até por isso, vários torcedores vascaínos têm imaginado que a Castore mais cedo ou mais tarde será fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. Levei essa questão para uma pessoa que trabalha pela 777 no Vasco. E a pessoa me relembrou que o contrato atual do Vasco com a capa só termina em 2024. Então há um impedimento contratual. Ah, mas a 777 não poderia pagar a multa? Até poderia, mas não é a ideia já chegar arranjando confusão com parceiros atuais. A 777 tem uma série de outros problemas para serem resolvidos. Só para contar um pouquinho sobre a Castore, além do Sevilha e do Genoa, ela também veste o Bayer Leverkusen, o Rangers, o Newcastle, o Aston Villa e o Wolverhampton. Empresa que tem crescido bastante e que pretende alcançar novos mercados, como por exemplo a América do Sul. Agora com novidade importante sobre o Bahia e o Grupo City. Eu havia contado para vocês na sexta-feira que o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, conversaria com os membros do Conselho Deliberativo do Bahia antes da apresentação oficial da intenção do Grupo City de comprar o Bahia. Oferta de R$1 bilhão, 90% das ações, tudo isso você já sabia. O detalhe é que o discurso do Ferran Soriano não foi transmitido pela TV Bahia a pedido do próprio CEO do Grupo City. E um dos conselheiros que fez parte dessa reunião deu uma entrevista ao Darino Senna, que é jornalista que cobre o Bahia, contando uma série de bastidores importantes. Segundo esse conselheiro, Ferran Soriano prometeu que o Bahia vai brigar por títulos e vai jogar bonito. Essa é uma das grandes marcas de qualquer time que faz parte do Grupo City. Ele também tocou num ponto importante no que diz respeito a patrocínios.
qualquer time do Grupo City tem acesso a todos os patrocinadores do grupo. Então a gente pode ver nos próximos meses, a partir de 2023, o Bahia se associando a marcas que já estão, por exemplo, no Manchester City. Ferran também disse uma coisa que chamou demais atenção. Ele garante que o Bahia chega ao Grupo City num estágio mais evoluído do que todos os outros quando viraram membros dessa família, inclusive do Manchester City. Acho até que dá para discutir isso. Mas para completar, e aqui a parte mais importante, o Ferran assegurou que vai acabar com essa história de o Bahia ser o segundo time de vários torcedores do Brasil. Ele entende que o Bahia, quando começar a conquistar absolutamente tudo, será um dos times mais detestados da América do Sul, mais ou menos como acontece com o Manchester City. E isso arrancou uma série de aplausos de conselheiros do Bahia. Bora falar sobre Gabigol, atacante do Flamengo, que pode estar de malas prontas para jogar na Turquia. Publicação do site Fanatic da Turquia informa que o Fenerbahçe prepara uma proposta de 33 milhões de euros ou 168 milhões de reais para comprar o Gabigol em definitivo. Seria um pedido de Jorge Jesus. Que o JJ e o Gabigol se adoram, isso não é novidade, mas tem uma série de coisas que não colam nessa história. Vou falar primeiro sobre elas e depois vou te contar o que eu vi do staff do jogador e também do Flamengo. Primeira coisa mais esquisita. É importante lembrar que o reforço mais caro da história do Fenerbahçe foi um atacante chamado Deni Guisa, contratado por 14 milhões de euros. Por que agora o Fenerbahçe faria um investimento de mais do que o dobro? Você saltaria de 14 milhões de euros para 33 milhões de euros? Tem outra coisa bem estranha. A janela de transferências na Turquia acabou de fechar, 8 de setembro. Porque pouco depois da janela fechar, o Fenerbahçe teria interesse em contratar o Gabigol. Por que não se aproveitou-se do momento em que a janela estava aberta para fazer essa proposta? Enfim, de qualquer jeito fui consultar o pessoal do Flamengo, que assegura não ter nada. Também conversei com uma pessoa que trabalha no staff do Gabigol. Essa pessoa assegurou que ninguém do Fenerbahçe fez contato. A única proposta que aconteceu nos últimos tempos pelo Gabigol veio da Inglaterra. O Aston Villa topou um empréstimo de 10 milhões de euros por uma temporada, condicionado à compra em definitivo se ele alcançasse algumas metas batidas. O Flamengo recusou a oferta por entender que não valeria a pena emprestar o seu principal jogador. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que fez 4-0 no Avaí, no Morumbi, na noite desse domingo, jogo que abriu a rodada. Era a última partida do tricolor antes do confronto da final da Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, jogo marcado para o próximo sábado na Argentina. Vitória super importante, levou o São Paulo para 37 pontos, 10º colocado na tabela de classificação. O tricolor hoje está a apenas 2 pontos do 8º. A gente pode até ter um G8 de olho na Libertadores da América. O 8º é o América, 2 pontos à frente do que o São Paulo, é óbvio, com um jogo a menos. A chance de rebaixamento do São Paulo depois das vitórias contra Ceará e Avaí diminuiu para apenas 1%. São Paulo pode se concentrar apenas no confronto da Sul-Americana. Mas não é sobre isso que eu quero tratar. Quero falar sobre público. São Paulo é só o 10º colocado, até 2 rodadas atrás brigava contra o rebaixamento. Mas se a campanha é ruim do time dentro de campo, em relação ao seu torcedor, a campanha é de G4. São Paulo, inclusive, hoje fatura bem perto do Flamengo quando o assunto é bilheteria, renda líquida. Bora explicar esses números. Na vitória por 4-0 contra o Avaí, foram 36.510 torcedores, mesmo num domingo, com o jogo começando às 8 da noite. A média de público do São Paulo no Brasileirão, depois de 14 partidas, é de 33.748 torcedores. É a 4ª melhor média de público, só atrás do Flamengo, que tem quase 53 mil de média, do Corinthians, que tem quase 39 mil de média, e do Palmeiras, que aparece com 36 mil torcedores de média. Quando o assunto é renda líquida, ou seja, aquilo que o clube arrecada por jogo, posso te contar que o São Paulo está batendo na casa dos 15 milhões de reais de bilheteria, valor líquido para os cofres do tricolor depois de 14 partidas. Número muito próximo ao do Flamengo, que leva muito mais gente, mas com uma série de descontos e com o ingresso mais barato, não tem conseguido arrecadar muito mais do que o tricolor. O campeão de receita líquida no Campeonato Brasileiro é o Palmeiras com 23 milhões de reais, seguido pelo Corinthians com 22 milhões. O que eu quero dizer com tudo isso? Que se o São Paulo não tem se ajudado dentro de campo, o torcedor virou uma espécie de 12º jogador e tem atuado de maneira extremamente importante.
Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda-feira. Desejar ótima semana a todos. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal. A gente se encontra mais tarde com vídeo, live, aquela coisa toda. Abraço, tchau!